lá de Rio das Pedras, é isso? Região de Santa Bárbara do Oeste. E ele vai ministrar a palavra, eles vão ministrar a palavra do Senhor para nós nessa noite. Pode vir aqui, pastor. E aí eu peço que o Senhor apresente nossos visitantes. Queria agradecer a presença de cada um de vocês. E hoje nós estamos com um casal, né, visitante, amigos do pastor Celso, mora aqui em Ribeirão, né? O pastor vai contar um pouquinho mais sobre ele, né? A apresentação foi meio fraquinha, mas aí ele gosta de falar, ele vai até meia-noite. E aí ele vai apresentar o casal que veio junto com eles. Amém? Deus abençoe, pastor. Obrigado. Glória a Deus. Graça e paz. Prazer estar com os irmãos aqui, rever o pastor Fernando, chefão aqui de Ribeirão Preto, glória a Deus. A esposa eu já vi lá na entrada, a Ana, o pastor Samuel, a Andréa, são amigos também já de longa data. E está conosco o Tiago, a Natália, um casal de amigos mais que especiais, né, aqui de Ribeirão Preto. As duas filhinhas deles estão aí na salinha já, a Priscila e a Elizabeth, e eles moram aqui em Ribeirão, congregam numa denominação, no ministério aqui em Ribeirão Preto, um casal muito abençoado também, graças a Deus. Está muito feliz de estar aqui, eu, minha esposa, a Thelma, né, pastora Thelma. Nós moramos em Santa Bárbara do Oeste, ali na região de Campinas, mas pastoreamos numa cidade a 40 quilômetros de Santa Bárbara, que é a mega cidade de Rio das Pedras. O pastor Zé Roberto sabe onde fica, ele estudou em Piracicaba, cidade de 35 mil habitantes, grande, né? Lá quando tem congestionamento de 2 carros, já para a cidade, o povo já começa a murmurar, a reclamar, onde já se viu, né? Tanto carro assim na rua. É uma cidade muito gostosa, muito abençoada, e é um prazer estar com os irmãos aqui. A minha esposa, ela vai dar abertura, vai falar um pouquinho, pois eu complemento a palavra dessa noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite. Dá um sorriso aí, por favor. Por que tem que ficar todo mundo sério, né, para falar de casamento? Casamento é um lugar muito bom de estar, um lugar de delícias, né? É um lugar preparado por Deus, e tudo que Deus prepara é muito bom, é muito maravilhoso. Tem mesmo os desafios, nós sabemos disso, mas conforme já foi dito, na graça de Deus, nós vamos superando. Eu quero que você feche os seus olhos um minutinho e coloque de lado suas preocupações, que o Espírito Santo que está aqui fale ao teu coração, que você possa ouvir a minha voz, depois a voz do pastor no microfone, mas a principal voz do Espírito Santo aí dentro do teu coração, porque Deus conhece a realidade do teu lar, da tua vida. E de fato, como o pastor Samuel já disse, estar aqui é um privilégio. Estar aqui é estar no lugar onde Deus realmente preparou para você estar. Então é possível, sim. É possível ter um casamento abençoado, é possível ter um casamento de sucesso, é possível ser abençoado e viver algo muito bom, para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém? A minha reflexão não vai demorar. Nesse capítulo que o pastor leu, eu quero que você abra novamente, de Eclesiastes capítulo 4, onde ele leu o versículo 9, que diz assim: melhor é serem 2 do que 1, porque há melhor recompensa no trabalho de 2 pessoas. Fazendo uma reflexão nessa manhã, esse primeiro 2 aí que nós lemos, ele fala que haverá o quê? Recompensa. Uau!
Recompensa é algo bom ou ruim? Bom. Recompensa tem algo positivo. Sempre algo que fala, nossa, haverá uma recompensa, haverá um galardão, haverá algo de bom. Então, é melhor serem dois. Diga comigo, é melhor serem dois, porque haverá recompensa. Aí, logo em seguida, essa recompensa, como será essa recompensa? O que é necessário para que eu realmente venha usufruir dessa recompensa? Em Amós, capítulo 3, versículo 3, diz assim: andarão duas pessoas se não houver entre elas acordo? Quem conhecia esse versículo aqui? Então, às vezes você fala, puxa vida, mas eu me casei, apaixonado, apaixonada, há 1, 2, 10, 20, 30, 50 anos, no nosso caso, vamos completar 23 anos em março. E por que é que não estamos vivendo essa recompensa no dia a dia? Porque talvez falte acordo. E para haver acordo, tem que haver desacordo. Porque são duas pessoas que pensam diferente. Mas quando colocadas num casamento e se submetendo à pessoa do Espírito Santo, esse casamento, ele vai realmente sendo moldado. Para quê? Primeiro, para abençoar a tua vida, a tua casa, as nações da terra e o propósito que Deus tem com vocês. Porque Deus, irmãos, ele não tem uma visão micro. A visão de Deus, ela é macro, ela é enorme. Ela é enorme. Amém? Diga, eu estou entendendo. Tá, agora eu vou pôr meu óculos aqui, para eu ver o que eu anotei. Depois de algum tempo de juventude, né? É necessário óculos para perto. Aleluia. Bom, ora, duas pessoas poderão caminhar lado a lado se não estiverem de acordo? A resposta é não. Não é possível. Mas se nós lermos lá em Gênesis 2, 24, diz assim, falando, né? Por esse motivo é que o homem deixa a guarda do seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher e eles se tornam uma só carne. Então, esses dois, que têm que andar lado a lado, mediante a promessa de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus, ao se tornarem uma só carne, como marido, como esposa, caminhando lado a lado, no propósito, no chamado, na visão que Deus tem. Aí, Gênesis 2, 25, diz assim: o homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. Não perderam. Essa nudez, queridos, ela fala de muita coisa, não vai, mas eu vou pincelar alguma coisa aqui. Essa nudez não fala simplesmente de você tirar a sua roupa. Essa nudez, ela fala de quem você é, na sua essência. Quem é você? Não é o que a pessoa pensa que você é, mas quem é exatamente você. E andarão dois juntos? Dois têm que andar junto, se tornam uma só carne, mas não perde a sua identidade. Aleluia! Eu não vou deixar de me tornar Thelma ao ser uma só carne com Celso. Celso não pode deixar de ser Celso para se tornar uma só carne comigo. Não. A minha identidade, ela é tão importante quanto a dele para que possamos ter um casamento saudável. E aí que muitas pessoas se perdem, porque elas não entendem isso. Nudez também fala de transparência naquilo que você é, na sua essência, para com o seu cônjuge. E isso vai acontecendo com o passar dos anos. Então, eu não sei se você sabe, mas eu vou contar uma novidade aqui para vocês, muito interessante. Vocês sabiam que homem é homem? Vocês sabiam que homem não tem útero? Quem sabia que homem não tem útero? Ai, que bom.
sociedade pós-modernidade, século 21, né? Você sabia que homem não fica grávido? Ele coloca a semente, mas ele não gesta. Quem sabia disso? Então é necessário nós mulheres deixarmos o nosso marido ser um homem, na qualidade de um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, exercendo o seu sacerdócio dentro da nossa casa, sendo sal e luz para o planeta. E nós, sendo mulheres segundo o coração de Deus, caminhando na mesma vontade. Tem pessoas que ensinam por aí que Deus foi injusto ao permitir que a mulher gerasse filhos. Que coisa mais absurda, né, de se ouvir. Deus é maravilhoso, Deus é fantástico, Deus é bom, Deus é fiel. Então, quando nós voltarmos aos primórdios de coisas tão simples e passarmos a olhar para a nossa identidade, porque tanto eu quanto o meu marido, você quanto o seu esposo, o que acontece? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Somos a imagem e semelhança de Deus. E isso é, meus irmãos, algo que nós devemos agradecer todos os dias. O que tirou de nós essa imagem? O pecado. Você já sabe da história, dos fatos relatados nas Escrituras Sagradas, infalível, inerrante. Passam-se os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, pastor, eu estou aqui hoje. Sim, eu também. Porque assim como você, eu desejo mesmo ter um casamento de sucesso. Ter um casamento que honre o nome do Senhor Jesus Cristo. Que nas dificuldades, que nas lutas, porque todos nós passamos ou por uma crise pessoal, ou por uma crise no casamento. Se você já passou, sabe o que é. Se você não passou, não se preocupe, vai chegar. Mas nessa hora, foi aquilo que Samuel disse. Procure alguém, converse, você nunca vai estar sozinho. Peça ajuda, peça oração, porque o plano de Deus sempre é curar, sempre é restaurar, sempre é trazer um vinho novo nesse relacionamento. Amém? Agora esses dois se tornam um. Quando são guiados pelo Espírito Santo, a relação conjugal, então, ela traz para nós um casamento sólido, transparente, prazeroso. E é uma bênção para o homem, para a mulher, para a família, para a sociedade, para a igreja. Tá? Nós passamos pelas 4 estações no casamento. Assim como a primavera, verão, outono e inverno. Mas quando nós contamos primeiro com Deus e depois com pessoas, que possamos abrir o coração, que possamos rasgar, que possamos tirar a máscara, né? Eu ouvi alguém dizendo esses dias, eu vou lá nas redes sociais, você viu alguém triste nas redes sociais? Você já viu? Dificilmente, né? Então, nas redes sociais, a pessoa coloca uma máscara de sorriso. Ela está sempre bem, ela está sempre feliz. Mas, às vezes, não está assim. É para ela estar bem, mas, às vezes, ela não está. Porém, nós devemos procurar ajuda. Para quê, pastora? Para a sua saúde pessoal. Porque um dia, todos aqui são casados? Sim? Um dia você disse sim, como eu disse sim há 22 anos atrás, você um dia disse sim. E você talvez possa pensar, mas a senhora é casada com o pastor? Tire os títulos. É Celso e Thelma. Aliás, em casa, a gente toma esse cuidado.
Eu uma vez disse: meu amor, eu não quero aqui um pastor, eu quero meu marido. Eu não quero um sermão, eu só quero que você me ouça, porque eu sou pastora, eu também gosto de dar sermão. E ele é a mesma coisa. Então, queridos, as lutas, as dificuldades, as batalhas, elas são inerentes a todos nós. Mas o que nos protege, isso que está acontecendo aqui hoje, é algo maravilhoso. Você sabe quanto o inimigo batalhou para você não estar aqui? Você imagina? Talvez a gente tenha um pequeno vislumbre, mas você veio. E quando você ouve, você é ministrado, você é abençoado, você é tocado, sua família, sua geração é abençoada. E isso é maravilhoso. Então, existe sim. Aqui nós estamos hoje lançando, né? Vem aqui, amor. Eu vou passar para vocês, porque agora eu gostei do microfone, né? Isso aqui Deus nos deu, eu vou usar a camisa dele, né? Casamento real. Esse T aqui representa uma cruz, que você sabe quem é, Jesus. A cruz está vazia. Real porque é verdadeiro. E realeza por causa da pessoa de Jesus. Quer ter um casamento de sucesso? Com Ele. É com Ele. E aí eu vou contar uma experiência interessante, que a gente começa a rir da gente mesmo, né? Um dia nós estávamos lá na igreja, lá na sede em Santa Bárbara, e resolveram fazer um churrasquinho lá, e a gente participou desse churrasquinho. E nós saímos de lá e precisamos passar numa loja em Santa Bárbara. E a gente foi direto de lá, nem lembro se passamos em casa, mas fomos para essa loja. E a hora que eu cheguei no caixa, né, a moça do caixa disse assim, para outra funcionária: nossa, mas está um cheiro de fumaça aqui, né? Aí eu olhei para ele olhou para mim, e a moça, né? Eu falei: moça, somos nós. E ela olhou assim, ficou até chateada. Eu falei: não fica chateada não, é que a gente saiu de um churrasco e não passou nem para tomar um banho, vim direto aqui, né? E, queridos, foi um motivo de riso, mas se fosse antes, seria um motivo de briga. Mas quando a gente aprende a rir um do outro, isso é muito bom, porque o bom humor faz bem para o casamento. Se fosse antes, irmãos, eu ia ficar, eu especialmente, o pastor não, mas eu ia ficar muito brava, muito chateada, ia ficar envergonhada. Está vendo que a gente não passa a tomar um banho? Mas tudo Deus permite para ir testando a nossa maturidade e viver um casamento de verdade, porque ninguém merece viver de aparência. Amém? Muito obrigada. Passo para o pastor. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Muito bom, né, irmãos? Como é bom nós estarmos em um ambiente onde a presença de Deus, ela é verdadeira. Quero dar os parabéns ao pastor Fernando, o Elton, os irmãos que estavam ali em cima. Uma graça de Deus muito grande no louvor. Parabéns, que assim vocês continuem, né, em nome de Jesus. Como é bom quando nós cantamos e Deus se apresenta, e isso fica no ambiente muito bom. Porque se Deus aqui não estivesse, tudo que nós fizéssemos aqui seriam apenas informações. Ajuda em alguma coisa, mas informação não nos transforma. Agora, quando além das informações, Deus se faz presente no ambiente, aí há uma grande chance das nossas vidas começarem a serem transformadas pela graça de Deus, pela palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então eu vou continuar, e deixa eu dar um spoiler aqui, já amanhã de manhã, no culto de casais, nós vamos falar sobre há lugar para um coração arrependido. Amanhã, dentro dessa palavra, os casais, as famílias, né, nós que aqui estaremos, nós estaremos falando sobre isso. Porém, hoje, continuando, né, o que a pastora Thelma estava dizendo,
que o pastor Samuel disse, que o pastor Fernando falou também ali no microfone, e 2 textos principais foram lidos aqui. Andarão 2 juntos, se não tiver acordo, juntos, se não houver acordo, e é melhor serem 2 do que 1. E são textos que estão na palavra de Deus. E a palavra de Deus, aquilo que ela contém é mais do que poderoso para não apenas nos atingir, como começar um processo de mudança nas nossas vidas. E dentro desse raciocínio, é melhor serem 2 do que 1, Deus que é mais sábio do que a sabedoria, até porque segundo Provérbios 9, o próprio Jesus é a sabedoria, tão falada no livro de Provérbios. Nós sabemos que por todo o Antigo Testamento, Deus ele foi, através dos acontecimentos, através dos personagens reais que existiram, Deus foi colocando sinais que apontavam para Jesus Cristo, e a sabedoria é um desses sinais. Jesus é a sabedoria em pessoa. Então, como eu gosto de dizer, Deus que é mais sábio que a sabedoria, justamente através do casamento, é uma maneira que Deus encontrou para nós vivermos esse versículo, é melhor serem 2 do que 1. Então eu costumo dizer que o casamento, ele é um projeto de Deus. Se tiver algum revoltado por aí, por que existe casamento? Quem inventou isso? Por que não vive cada um isolado? O responsável pelo projeto de casamento é o próprio Deus. E é impossível Deus criar algo que não seja um sucesso. Tudo que Deus fez, criou, além de ser maravilhoso, no que diz respeito a Deus, tem tudo para ser um sucesso. O problema é que existe algo chamado ser humano, que está inserido no que Deus fez, e esse ser humano muitas vezes, por se distanciar do Deus vivo, acaba com a sua teimosia e com os seus hábitos pecaminosos, muitas vezes ele vai prejudicando. Mas o projeto na sua origem, casamento, família, que foi Deus quem fez, projetou, é perfeito, é maravilhoso e tem tudo para ser um sucesso em nome de Jesus. Quando eu falo sucesso, irmãos, eu não estou falando em ausência de derrotas e nem em volume, porque nós, no chamado meio cristão evangélico no Brasil, muitas vezes, fomos contaminados por uma não-verdade de que para ser sucesso não podem existir derrotas e tem que ser volumoso e grandioso. Não necessariamente. Tem muita coisa que será sucesso, mas que no meio desse sucesso, derrotas ocorrerão. E muita coisa que será sucesso que não necessariamente terá que obrigatoriamente ser hollywoodiano. Tem coisas que são aparentemente pequenas, mas que sim, fazem parte de um sucesso de Deus. Eu não posso dizer que sucesso é só o mega empresário que fatura, como o dono da Havan, por exemplo, que a empresa dele fatura 30 milhões de reais por dia. Que bom, está quase igual nós já. Está quase as entradas das igrejas que nós pastoreamos, está quase. Mais um pouquinho, né, pastor Fernando? Iguala. Mas eu não posso dizer que sucesso é só um empresário desse nível. Talvez o seu João, que tem uma padaria de esquina, que tem 4 funcionários, ele também é um mega sucesso. Talvez aquele vendedor autônomo, que é ele mesmo o chefe dele. De repente, se nós avaliarmos o contexto dele, também entenderemos que ele é um sucesso. Então, sucesso, quando nós falamos o casamento, fazer parte de um projeto de Deus que tem tudo para ser um sucesso, não estamos dizendo que não existirão momentos de derrotas, até porque muito time de futebol ou esporte que seja, que levanta no final do campeonato o troféu de vencedor, provavelmente ao longo do campeonato algumas derrotas ocorreram, mas eles encontraram habilidades
unidade, para resolverem os motivos pelos quais aquelas derrotas ocorreram e no final de tudo chegaram ao sucesso. Então o casamento é um projeto de Deus. E por que o casamento é um projeto de Deus? Porque Deus, ele é especialista em realizar as coisas por projetos. Quando você avalia as Escrituras, quando nós avaliamos a palavra de Deus, nós vamos ver que nada pega a Deus de surpresa, e Deus, ao contrário de nós, não trabalha por impulsividade. Nós sim. Muitas vezes, no meio da situação, nós agimos por impulso. Fazemos um projeto que foi por impulso, e aí começa a dar errado, já para tentar consertar aquilo que já não está dando certo. Na impulsividade, novamente, tentamos um outro projeto. Às vezes dá certo, às vezes só piora. Deus não. Deus não é afoito, não é ansioso. Tudo que Deus fez e faz, Ele faz por um planejamento, por um projeto. Assim Deus criou tudo que nós conhecemos, por um projeto. Então Deus, ele é especialista em projetos. E nesses projetos que Deus faz, eu repito, está incluso o casamento, a união de um homem com uma mulher. Nós costumamos dizer, irmãos, que talvez há 20 anos atrás, se nós falássemos assim: irmãos, amanhã vai ter um casamento, normal, na mente de todos, já saberia que seria a união de um macho com uma fêmea. A vida andou, coisas ocorreram, e hoje, quando se fala de casamento, às vezes é necessário explicar que será o casamento de um homem com uma mulher, porque parte da sociedade não conhecedora de Jesus já começaram a aprovar e aplaudirem outros tipos de casamentos. Então, assim, o projeto que Deus fez, casamento, na união de um homem com uma mulher, sim, Deus fez por um projeto. Deus olha para o homem, o chamado Adão, e deu a ele uma esposa, uma ajudadora, uma adjuntora, uma companheira, e coisas maravilhosas ocorreram e continuariam ocorrendo a partir daquele relacionamento. Então, se você está aqui, nós estamos, e você, graças a Deus, está dentro de um casamento, logo você está dentro de algo que sim, é um projeto de Deus. E eu repito, se é projeto de Deus, no que diz respeito ao coração dele, tem tudo e é a perfeita vontade dele, que o seu casamento, que o meu casamento seja um sucesso. Pastor, mas a minha realidade, que só eu, meu esposo, minha esposa e Deus sabemos, não está caminhando para um sucesso. Ok, pode estar acontecendo isso, mas calma, respira, não se jogue da ponte. Se nós retornarmos para Deus e buscarmos nele, e como disse a pastora Thelma, em pessoas qualificadas, maduras, a exemplo os nossos pastores, os nossos conselheiros na igreja, pessoas que podem nos ajudar, mesmo momentaneamente nós não estando vivendo essa realidade de um casamento abençoado, mesmo estando dentro de um projeto que é de Deus, mas se nós retornarmos, buscarmos a ajuda necessária, a rota será corrigida, e nós novamente entraremos naquilo que Deus deseja, estarmos dentro de um projeto que é dele, e sim, estarmos vivendo um casamento mais que abençoado. E eu repito, para ficar bem gravado, sucesso e mais que abençoado não é sinônimo de não termos problemas e algumas derrotas. Problemas nós teremos e até algumas derrotas passaremos na caminhada do casamento, mas no decorrer da trajetória, situações vão sendo resolvidas e nós vamos, com 5, 10, 15, 30 ou mais anos de casados, percebendo
que sim, o nosso casamento, a nossa família, ela está vivendo em um projeto de Deus e, por consequência, estamos usufruindo de frutos maravilhosos por fazermos parte de algo que é um projeto de Deus. O ano passado, irmãos, segundo esses sites de notícias, tipo G1 e Companhia Limitada, foi divulgado que no ano de 2021, infelizmente no Brasil, 84 mil, um pouquinho mais de 84 mil casamentos pediram divórcio. No ano de 2021, no Brasil, 84 mil casamentos entraram com o pedido de divórcio. Não precisaríamos nem conhecermos muito da Bíblia, da palavra de Deus, para sabermos que não é agradável a Deus, que não faz parte da vontade do projeto de Deus, esses 84 mil pedidos de divórcio. Jamais Deus abriria um sorriso ou festejaria no céu uma notícia como essa. Mas por que que isto ocorre? Por conta do ser humano e sua insistência em não entender muitas vezes que o casamento é mais que a paixão de um homem para com uma mulher, é mais do que a decisão de um homem e uma mulher se casarem. Casamento é um projeto de Deus, e por ser um projeto de Deus, por Deus ser um especialista em fazer tudo o que faz através de um projeto. Então guarde isso, em Deus não há ansiedade, em nós há. Em Deus não há agir por impulso, em nós de monte, de quilo. Se não tomarmos cuidado, especialmente nos dias de hoje, esse mundo louco que nós vivemos, nós corremos o risco de decidirmos, se não tomarmos cuidado, decidirmos tudo por conta do impulso. Não há mais tempo para orarmos, não há mais tempo para esperarmos. Muitas vezes achamos que não dá tempo nem de consultarmos aquela decisão ou aquela direção via palavra de Deus. E saímos fazendo. E muitas vezes fazemos de um jeito que Deus não autorizou. E sempre que nós fazemos algo não autorizado por Deus, irmãos, corremos um risco da coisa não sair do jeito que deveria. Mas isso é um assunto para daqui a pouco. Eu coloquei assim, ó, o universo, ele foi projetado por Deus, a humanidade foi projeto de Deus. O universo, tem um vídeo, não sei quantos já viram, vídeo de YouTube, em que alguém teve a capacidade de querer fazer uma comparação entre os planetas, o universo. Eu sei que o trem começa com um planetinha, que eu não me lembro o nome, e ele vai comparando aquele planetinha com um planeta maior, os quilômetros, o tamanho, chega na Terra, vai indo, eu sei que vai longe, até que chega no universo. Mas ali você já se perdeu, já não sabe nem mais o tamanho do negócio. Ou seja, tudo isso que existe, o universo, que eu não tenho aqui capacidade de conhecimento para dizer o tamanho, na linguagem do mineiro, desse trem. Mas foi feito por projeto de Deus, a humanidade, seres humanos, projeto de Deus. Deus criou um homem chamado Adão, depois deu-lhe uma esposa, que o Adão chamou-a de Eva, filhos vieram, hoje, mais ou menos, margem de erro para mais, está na moda, né? Margem de erro para menos, em torno aí de 8 bilhões de pessoas vivos na Terra, mais os sei lá quantos que já morreram desde o Adão, e mais, enquanto a eternidade final não chegar, quantos mais nascerão? Tudo isso, projeto de Deus. A nação de Israel foi projeto de Deus. Gênesis 12, Deus, no seu projeto de resgate do homem, o Adão e a Eva pecaram, trouxeram sobre a humanidade uma certa consequência terrível
Deus não desistiu de nós. Já no versículo 15 de Gênesis 13, Deus deu um spoiler do que ele faria, proseando com o bicho, personificada pela tal da serpente. Deus disse: olha, a semente que sairá da mulher, você, bichinho aí, vai feri-la no calcanhar, mas a semente que sairá da mulher, que você ferirá no calcanhar, um dia irá te esmagar pela cabeça. A semente que sairia da mulher, o primeiro spoiler de Deus nas Escrituras, a respeito do que ele faria por resgate da humanidade. Entendamos, o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus Cristo. Projeto de resgate de Deus para a humanidade. Chega a Gênesis 12. Eu costumo dizer que em Gênesis 12 Deus aperta o start para que esse projeto ganhe corpo. Chama um homem chamado Abrão, e a partir de Abrão vem os seus descendentes, e nós temos origem o que hoje nós chamamos nação de Israel. Não foi por um acaso, projeto de Deus. Houve um projeto de Deus para que a nação de Israel surgisse, e está até hoje e continuará existindo, e assim por diante. O que mais foi projeto de Deus? A nossa redenção, como nós acabamos de dizer. Deus já tinha um projeto. Nada pega a Deus de surpresa. A nossa mente não alcança isso, irmãos. Espera aí, o pecado de Adão e Eva não pegou Deus de surpresa? Não, eu não entendo isso, nem eu, irmãos. Eu aceito por fé. Nossa mente é limitada, nós não compreendemos nem Deus ser trino. A gente prega bonito, irmãos, Deus é trino, a trindade, a triunidade, Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Eu aceito por fé, mas minha mente buga. Como assim? São três? Não, um. Mas três que é um? É um só Deus? Sim. Mas que é três? Sim. Eu não entendi, nem eu, irmãos. Mas eu aceito que assim é, e assim é, porque a palavra de Deus traz o entendimento que assim é. Então muita coisa, irmãos, nós não entendemos, mas projeto de Deus, nada pega a Deus de surpresa. O projeto de redenção na humanidade, já notificado em primeira mão em Gênesis 3,15, ganhou corpo. Deus foi colocando ao longo do Antigo Testamento, como eu disse, tipologias do Cristo, e até que 2000 anos atrás, na plenitude dos tempos, nasceu o homem que revolucionou a história, o inigualável, o incomparável, na linguagem do Augusto Cury, o inarrável Filho de Deus, Jesus Cristo. Deus trabalha com projetos. A nossa redenção é projeto de Deus, a nação de Israel é projeto de Deus, a humanidade, o universo é projeto de Deus, a nossa família é projeto de Deus, o nosso casamento é projeto de Deus, termos filhos é projeto de Deus. Pacote completo. Tudo isso faz parte de um projeto que Deus tinha para nós. Irmãos, nós somos casados há 22 anos, você de repente é há 30, alguns aqui são há 15, alguns são há 10, 5, 2, 50, independente do tempo. Eu acho que todos nós aqui vamos concordar, e que os solteiros não nos ouçam. Eu costumo brincar dizendo assim, que me perdoe quem é solteiro, mas ser casado é bom demais, pelo pacote completo. Não estou me referindo apenas a algo. Casamento tem vários motivos que nos levam a lamber os dedos de tão maravilhoso que é. E por que é tão bom assim o trem do casamento? Porque é projeto de Deus. Porque na origem foi Deus quem fez. Então se anime. O meu colega de empresa, o irmão aqui da igreja que está meio triste, falou para mim, rapaz, tenho dó de você. Não tenha dó não.
Eu estou num projeto maravilhoso. Eu estou dentro de algo, feliz é quem está dentro, que é o casamento. Que bom, irmãos, termos uma esposa. Eu, às vezes, até uma nem sabe disso, às vezes eu estou num ambiente, às vezes eu faço questão de tipo assim, ó, olha aqui, ó. Ou seja, eu sou casado, que bom. Como é bom saber que Deus olhou para mim, para você, e preparou uma esposa. Irmãos, tem gente mundo afora que tem dinheiro de quilo e nem tem nenhum problema em termos de dinheiro. Mas o dinheiro é um valor na sociedade que é tido pela sociedade como motivo de alegria. A pessoa pensa assim, se eu jogar na Mega Sena da virada e ganhar sozinho os 500 milhões, eu vou ser feliz. Porque a sociedade acha erroneamente que no dinheiro está a solução de tudo. Dinheiro é bom, sabendo usar, dinheiro é bom, dentro de um projeto de Deus, com a bênção de Deus, amém. Até porque a Bíblia não diz que o problema é o dinheiro, a Bíblia diz que o problema é o amor que nós damos ao dinheiro. O dinheiro é como uma faca de cozinha, que é bênção na mão de um hábil cozinheiro e que é desgraça na mão de um assassino. O problema não é a faca, é a maneira, o motivo, o objetivo que eu a usei. Assim é o dinheiro, né? Eu nunca vi uma nota de R$200, está raro, né? Irmãos, as notas de R$200, elas só querem andar em Ribeirão Preto e Igreja Nazarene. É uma coisa assim, ó. Esses dias fizeram uma entrevista com a nota de R$200. Ela falou, eu gosto de Ribeirão Preto, especialmente um bairro chamado Campos Elíseos, especialmente igreja chamada Nazareno. Meu Deus, que preconceito com a gente, né? Mas assim, irmãos, eu nunca vi uma nota de R$200 esfaquear ninguém, ser humano sim. Nós nunca vimos uma nota de R$100 dar um mata-leão em alguém, ser humano sim. Então o problema não é dinheiro, mas a sociedade muitas vezes acha que no dinheiro está o problema, a solução. Então uma pessoa milionária que vai numa concessionária, não faz orçamento, porque nós, irmãos, os normais, quando vamos comprar carro, meu Deus, irmãos, haja entrar em site de pesquisa, estacionamento do João, estacionamento do Pedrão, e alguém fala, ó, vai em tal lugar, e olha um carro, e faz conta, e olha o preço, será que compensa fazer à vista? Mas à vista eu não tenho dinheiro. Será que compensa parcelar? Mas parcelo como? Pego do banco? Faço direto com a financeira? Irmãos, uma pessoa que tem milhões, ela vai na concessionária e fala assim, ó, embrulha que eu vou levar. Não estou perguntando o valor, prestação, mas às vezes uma pessoa nesse nível, se ela não está sentimentalmente plena, ela é infeliz. Então, sendo milionário ou uma pessoa simples, assalariada, mas que está dentro de um projeto de Deus chamado casamento, está usufruindo até certo ponto da bênção de Deus, com muito ou com pouco dinheiro, essa pessoa é feliz, irmãos. Porque ninguém é feliz se sentimentalmente não estiver resolvido. Ah, tem muito solteirão por aí que fala, eu estou fora, eu não vou me enforcar, essas piadas prontas de boteco, eu que não vou arranjar isso para a minha vida não, sou solteirão, né? Pego uma hoje, amanhã outra doida. Só que lá no fundo há uma infelicidade, há um vazio. Então, ao contrário deles, você está num projeto maravilhoso. Então se anime. Que bom que nós somos casados. Que bom que nós temos esposa e temos marido. Porque isso é projeto de Deus. Pastor, mas tem vozes me dizendo para sair fora disso.
Faz isso não. Tem a voz da sociedade estragada e muitas vezes a voz do diabo, que quer causar destruição. E tudo começa pela destruição da família, porque é projeto de Deus. E parece que o ser chamado Satanás tem por profissão tentar destruir, não Deus. Porque, irmãos, querer comparar Deus com o diabo já ofende Deus, porque não tem comparação. Para tentarmos entender, imaginemos esse prédio aqui da igreja multiplicado por 1000 vezes para cima. Eu não tenho nem ideia da altura que esse trem vai chegar. Agora imagina aqui no chãozinho a formiguinha mais pequenininha. Essa formiguinha mais pequenininha é Satanás. Esse prédio multiplicado por 1000 de tamanho seria Deus. Tem comparação? Então querer comparar Deus com o diabo já ofende Deus, porque não tem comparação. O diabo não espirra, se é que ele espirra, o diabo não espirra sem a autorização de Deus. Irmãos, o diabo não pode nem piscar, se é que ele pisca, se Deus não autorizá-lo a fazê-lo. Então, já que o diabo sabe que com Deus é impossível, ele tenta destruir o projeto de Deus, que inclui o casamento. Bom, já que eu não posso com o Todo-Poderoso, não tem nem briga, nem entra no ringue, porque não tem como. Então eu vou tentar atrapalhar, frustrar os projetos que ele tem para com os seres humanos, que inclui o nosso casamento. Então o projeto de Deus, família, casamento, é maravilhoso. Agora, para que esse projeto casamento continue sendo maravilhoso, irmãos, será necessário que nós, os envolvidos, marido e mulher, façamos a nossa parte. Porque não é porque algo nasceu na origem em Deus, que automaticamente vai dar certo. Deus, em sua soberania, segundo as Escrituras, existem promessas estabelecidas na palavra que ocorrerão independente de nós. Por exemplo, Jesus um dia irá voltar. Isso não depende de nós. Creiamos ou não, sejamos pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas, preteristas, tenhamos o entendimento teológico que tivermos a respeito do futuro, Jesus voltará. Porque não depende de nós. Um dia o milênio será estabelecido, não depende de nós, porque está escrito. Um dia a eternidade final irá existir, Apocalipse 21 e 22, não depende de nós. Então existem promessas, irmãos, que Deus em sua soberania irá executar, independente de nós. Agora, promessas que nós estamos inseridos, que passam por nós, depende de como nós obedeceremos, quais as respostas que nós daremos, para que tenha o cumprimento em nossas vidas ou não. Então o casamento é um projeto de Deus para todos nós. Deus quer que ele seja uma bênção? Com certeza. Deus quer que os próximos 50 anos que nós viveremos com os nossos cônjuges seja melhor do que já tem sido? Com certeza. Se Deus estivesse aqui, está. Mas se ele se materializasse aqui agora e nós perguntássemos, Senhor, responde para nós aqui, os próximos 60 anos que cada um de nós aqui viveremos casados com os nossos cônjuges, o Senhor deseja que sejam melhores do que os 5, 10, 30 anos que já vivemos? Ele responderia com um sim bem alto. É um fato? É um fato. É o que ele deseja? Com certeza. Agora, será assim? Aí depende de nós. Depende como nós corresponderemos aos comandos de Deus, à obediência à palavra de Deus. Então, para que o projeto casamento continue sendo maravilhoso, será necessário que nós, os envolvidos, façamos a nossa parte, pois Deus já fez a dele. Se nós acessássemos agora o www.deus.com, nós encontraríamos lá no site do Todo-Poderoso essas informações. Teríamos com detalhes
tudo que ele, na sua soberania, na sua onisciência, onipotência, onipresença, etc., que ele já fez tudo no que depende dele, para que o meu casamento, para que a nossa família seja mais que abençoado. Só que aqui no nosso dia a dia, nós estaremos tomando as nossas decisões. Se a Eva, a abençoada, não tivesse caído na lábia da serpente, como seria o mundo? Nós nunca saberemos, porque infelizmente ela caiu na lábia da serpente. E o Adão abençoado também caiu na lábia da esposa e provou da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se o Judas, aquele que infelizmente foi o X9, o traíra, se após ele ter feito o que fez, porque havia uma profecia, e a profecia dizia que alguém faria aquilo, mas não dizia quem era. Infelizmente havia em Judas requisitos que correspondiam e ele se tornou traíra, uma longa história. Mas ele não precisaria, irmãos, ter o término que ele teve. Ele poderia ter, após feito o que ele fez, tido outra postura que não tirar a sua própria vida, quer seja por enforcamento ou de outra maneira, porque é meio incerto a maneira que o Judas morreu, porque embora ele enforcou-se, Atos vai dizer que as suas entranhas, então é briga de teólogo, mas não precisaria ser assim. Ele poderia ter continuado vivo, porque há no coração de Deus, irmãos, um negócio chamado perdão, misericórdia para quem o busca. A Bíblia diz que houve um rei no Antigo Testamento, chamado Manassés, monstro. Pensa num ser terrível. Manassés foi além. Mas o dia que ele acordou e resolveu buscar a presença de Deus e a misericórdia, irmãos, poucos homens experimentaram do perdão e da capacidade e misericórdia de Deus como ele. Então assim, irmãos, como nós agimos, as decisões que tomamos, a maneira que reagimos, irão dizer se o meu amanhã, se o meu o projeto que Deus tem, se o meu casamento vai tomar o rumo que Deus deseja ou não. A música era bonita, meu amor, nosso amor está escrito nas estrelas. A música era bonita, mas não necessariamente uma verdade, porque não precisa estar escrito nas estrelas um divórcio. Eu posso mudar essa realidade se eu corresponder à palavra de Deus, aos comandos de Deus, ao jeito de Deus. Lá em Deuteronômio 30, quando Moisés ele está dando as últimas instruções, na verdade repetindo as instruções para aquele povo que adentrariam Canaã, porque lá atrás o Moisés já havia dado as regras, só que aquela geração abençoada desobedeceu a Deus, a fila andou, uma nova geração surgiu, e agora o Moisés está repetindo as mesmas regras que foram ditas para a geração passada. E algumas coisas foram ditas, em Deuteronômio 30, Deus fala mais ou menos assim, através do Moisés, para aquela geração: estou colocando perante vocês o caminho da vida e da morte, da bênção e da maldição. Aí Deus acrescenta: escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e a descendência de vocês. Deus está dizendo: eu tenho para vocês, meu povo, um caminho maravilhoso. Estou colocando perante vocês as regras, o que pode e o que não pode. Agora escolham, tomam a decisão de vocês. Vou dar uma dica para vocês: escolham a vida, para que vivam vocês e a sua descendência. Então todos os dias Deus nos coloca em local de tomarmos decisões. Um pastor certa vez disse que o que nós chamamos de livre-arbítrio, alguns não gostam dessa palavra,
Eu gosto, eu prefiro liberdade de escolha. Seja liberdade de escolha, seja livre-arbítrio. Um pastor certa vez disse que o livre-arbítrio ou a liberdade de escolha que cada um de nós temos é a maior bênção ou a maior maldição que Deus já nos deu. Depende de como a usaremos. Se eu souber usar, na minha vida será maravilhoso. Mas se eu não souber usar, se eu não corresponder à expectativa de Deus, poderá não ser tão bênção assim na minha vida. Porque nós herdamos, irmãos, devido à queda do Adão, essa tendência de não assumirmos a responsabilidade muitas vezes pelos nossos erros. Porque quando Deus foi fazer o interrogatório e falou assim: ô Adão, o que você fez, hein, mano? Deus, todos os dias descia, nós dois tomávamos um café, comíamos um pão de queijo junto. Hoje eu desci, Adão, você não estava lá. O que você fez, Adão? Deus já sabia, lógico, nada pega Deus de surpresa. Aí o Adão falou assim: não, Deus, é que a mulher que tu me deste, jogou o BO para ela. Essa abençoada que o Senhor me deu para ser esposa, ela me convenceu e eu acabei comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, te desobedeci. Aí Deus chama a mulher e fala: esposa, e ela fala: não, Deus, esse bichinho aqui, ó, esse negócio chamado serpente, foi esse trem aí que me enganou. Ou seja, o Adão não assume o BO, joga para a esposa. A esposa falou: eu vou pagar a conta? Vou nada. Senhor, é esse bicho aí, ó, é esse ser aí que me convenceu a fazer isso. Então há uma tendência em nós, porque herdamos essa tendência caída do Adão, de, em vez de assumirmos, queremos jogar a culpa sempre em alguém. A culpa é do diabo, o fracasso do meu casamento, a culpa é do diabo. Nem sempre. Talvez eu estou sendo o principal culpado, ou talvez nós estamos sendo o principal culpado. A culpa não é do meu pai, da minha mãe, do meu pastor, não, a culpa é do meu pastor, a culpa é daquela igreja. Não, irmãos, talvez eu estou sendo o principal culpado. Então essa graça, esse presente que Deus nos deu de tomarmos as decisões, é necessário que ao decidirmos do jeito correto, correspondendo à vontade de Deus, nós façamos a nossa parte, tomemos as decisões. Nós vamos em palestras, todos os meses tem um pastor, um conselheiro aqui dando palestra para nós. E hoje, além dos eventos que a nossa igreja local promove, tem um trem chamado YouTube, onde a gente acessa o nosso pastor pregador preferido da internet. Aí tem os especialistas em casamento, livros que nós compramos e lemos. Ou seja, não nos falta locais que estão nos ensinando, nos orientando como sermos o melhor marido, como sermos uma melhor esposa. Mas todos esses ensinamentos que são maravilhosos não serão úteis se eu não decidir, irmãos, colocá-los em prática. No final, a decisão é minha. Eu participei de uma palestra onde o ensinador disse que o marido, que está dentro de um projeto de Deus chamado casamento, aquele homem naquela noite ensinou que o marido deve todos os dias falar à sua esposa que a ama. Nossa, eu gostei, hein? Gostei do jeito que aquele pastor, aquele ensinador naquele dia falou. Ele até fez umas piadas, a gente deu risada, como foi bom. Então ele ensinou isso, ele deu um testemunho pessoal da vida dele, e ele disse que o marido todos os dias deve falar para a esposa que a ama. Como foi bonito.
Só que se passou um mês, o abençoado não fez nem um dia a lição de casa. Olha, que palestra daquelas mulheres, hein? Pastor Fernando trouxe a conselheira Mor. A mulher veio, que aula maravilhosa, meu Deus, eu até chorei, de tão bonito que foi, como ela ensinou bonito, deu testemunho pessoal, falou sobre submissão, falou sobre a esposa, agir de um jeito correto, deu uma aula de como ser uma mulher top 10, foi bonito? Meu Deus, mais que bonito. Um mês depois, não, continuo do meu jeitão, que lá em casa é assim, marido não vem não, ou seja, irmãos, resolveu nada. Então, se eu não decidir no meu dia a dia pegar os ensinamentos de Deus que estão na palavra dele, que Deus usa seres humanos para nos ensinar, mas no calor do dia a dia não colocar em prática, irmãos, eu não viverei o mega sucesso de Deus, porque não existe Oscar no meio gospel. Para quem não é tão antigo como nós, tinha um jogador de basquete no Brasil que chamava Oscar Schmidt. Ele era igual o Stephen Curry hoje do Golden State Warriors. O homem era bom de arremesso, e por ser tão bom de arremesso, o Oscar Schmidt ficou rotulado como mão santa. E às vezes no meio gospel a gente acha que tem pastor com mão santa, que se eu entrar debaixo da mão dele e ele fizer uma oração, pronto, resolveu a minha vida. Embora a oração ajuda, irmãos, não existe mão santa no reino de Deus, só no basquete. Por mais que alguém coloque um mãozão e ore por mim, isso é bom, mas se no dia seguinte eu não colocar em prática aquilo que eu aprendi, irmãos, meu casamento não vai entrar no sucesso que Deus deseja, no sucesso que Deus planejou para ele. Eu costumo dizer que no culto, seja o culto cultão, ou num culto especial, o pregador, aquele que está, ainda que na sua simplicidade, nos passando algumas informações, ele está dando para nós o alimento do dia e nos dando a receita de como em casa nós continuarmos comendo daquele alimento. Mas se em casa eu não pegar a receita, não for para o fogão e não fazer a comida diária, eu vou ficar sempre lembrando daquele dia, daquele culto, daquele momento, como foi bom, sendo que eu poderia todos os dias usufruir igualmente ou até mais do alimento que eu usufruí naquele dia, naquele culto, naquela reunião, naquela palestra, naquela ministração. Então, assim, para que o projeto casamento continue sendo maravilhoso, é necessário que nós, os envolvidos, façamos a nossa parte. Quando a minha esposa, como ela disse aqui, lá no começo do casamento falou: Celso, em casa eu não preciso de um pastor, eu preciso de alguém que me ouça. Graças a Deus, Deus me deu graça de colocar aquilo em prática. E eu me tornei, embora isso eventualmente possa falhar e falha, mas no geral, eu me tornei um marido bom ouvinte, ao ponto de às vezes ela falar assim: você não vai falar nada? Não. Eu fiquei tão treinado em ouvir, que às vezes eu não falo nada. Mas eu poderia não ter feito isso. Eu poderia já, no primeiro A dela, tentar dar o sermão. Então são coisas, irmãos, que nós temos que ir colocando em prática. O casamento é uma união de dois seres imperfeitos. A minha esposa costuma dizer o seguinte: não existe casamento perfeito, existe casamento saudável. Nós, irmãos, em 22 anos de casamento, irmãos, o meu casamento é maravilhoso. Mas em 22 anos, quanta treta, meu Deus!
treta A, treta B, treta C, treta D, treta F. Aqui eu sei que não tem, graças a Deus, aleluia, aqui é o céu. Quanta treta, irmãos, e vai continuar tendo, porque somos imperfeitos. Irmãos, desistamos de querer impressionar Deus. O dia que eu, enquanto pastor, uns 6, 7 anos atrás isso, pela primeira vez, uns 7 anos atrás, eu tive coragem de púlpito de reconhecer que eu peco. Olha que coisa simples. Porque até então, se alguém perguntasse, pastor, o senhor peca? Dava aquela volta para responder. Todos os dias, irmãos, ninguém acorda querendo pecar. Lógico que o nosso desejo como cristão é, se possível, chegar às 23h59 do dia e falar, Deus, hoje eu não pequei. Mas não é assim, né, irmãos? Todos os dias, infelizmente, a gente peca. Tem um pai, um dos pais da igreja, a segunda leva, os chamados pais apóstolos, ele dizia o seguinte, que a santidade, ela não é caracterizada pela ausência de sujeira, mas ela é caracterizada pela capacidade que eu tenho de me lavar, se eventualmente eu me sujo. Que bom que Deus estabeleceu um 1 João 9 nas Escrituras, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, irmãos, nós queremos não pecar, Senhor, nos ajude a não cometermos mais nenhum pecado, mas pode acontecer de pecarmos, ou seja, desistamos de querermos impressionar a Deus. Então é muito importante no casamento pegarmos esse princípio e entendermos que nós somos imperfeitos. Eu não sou o marido perfeito, você não é o marido perfeito. Só o casal conhece a realidade do lar. Aqui, irmãos, nós estamos na vida pública. Tem alguém aqui só de cueca? Não, estamos de calça jeans, de camisa. As mulheres se arrumam. Garanto que as mulheres aqui pentearam o cabelo, tomaram banho antes de vir para cá, ou não? Foram na frente do espelho, se maquiaram, porque estamos na vida pública. Embora o homem não é assim, mas nós também tomamos banho. Toma banho, Tiago? Tomamos banho, pelo menos penteamos um cabelo. Deixa eu ver se o pastor Fernando passou base, deixa eu ver. Ou seja, nós também nos cuidamos, porque aqui nós estamos na vida pública. Mas, irmãos, além da nossa vida pública, existe a nossa vida privada, que é no lar. Em casa, quando estamos só nós já ficamos diferente. Já coloca aquela roupa de dormir muitas vezes, fica com uma roupa diferente dessa que nós estamos aqui. E essa realidade da vida privada, da intimidade do casal, só Deus e o casal que conhece. Então, se você falar assim, pastora Thelma, apresente para nós uma lista com 30 defeitos que o Celso tem. É na hora, irmãos, porque eu tenho um monte. E a mesma coisa, eu vou apresentar dela. Temos um monte de qualidades também, graças a Deus, assim como vocês. Então nós somos imperfeitos. O casamento é a união de duas pessoas imperfeitas, mas que pela graça de Deus, estamos procurando, nas decisões que tomamos diariamente, caminharmos, irmãos, para que o casamento, que faz parte de um projeto de Deus, vá sendo um sucesso cada dia mais, em nome de Jesus. E eu vou então buscando meios para isso ir acontecendo, porque meu pai nunca me deu uma aula de como ser um marido. Não sei o seu, o meu nunca deu. O meu nunca falou assim, Celso, você está com X anos, um dia você irá se casar, senta aqui que durante 6 sextas-feiras, eu enquanto seu pai, vou te dar um treinamento de como ser um bom marido. Não existe. Talvez nenhuma esposa aqui recebeu um treinamento de como ser uma esposa top 10. A maioria de nós
Vamos aprendendo ali, ó, é na raça. Achamos que sabíamos alguma coisa, aí quando se casa descobrimos que nunca soubemos nada. Aí um é de um jeito, um é mais nervoso, um é mais calmo, um é mais apegado à matéria, o outro é mais avoado. Diferentes. Aí junta tudo. Tem o diabo que não brinca, as más conversações, os valores estragados da sociedade. Esse dia eu fui no mercado buscar um lanche, eu e minha esposa estávamos em Rio das Pedras, queríamos comer um lanche na hora do almoço, eu fui no mercado buscar um lanchinho. Enquanto eu estava na padaria do mercado, duas atendentes conversando. Pela aparência, uma devia ter em torno de 50, a outra uns 30 e pouco, beirando os 40, pela aparência. Elas conversando, a de 40 falou assim: então, não sei, viu? Não sei. Meu marido foi viajar de novo, deve ser caminhoneiro, não sei. Meu marido foi viajar de novo e... Aí a mais velha falou assim: e você não está com saudades dele? Não estou. Amiga, então seu casamento já acabou. Porque se o seu marido está indo viajar e você já não sente saudade, seu casamento já acabou, tipo assim, já vai escolhendo outro, porque já era. É a sociedade. Na sociedade, irmãos, não há perseverança pelo casamento, mesmo sendo um projeto de Deus. A sociedade vai, daqui a pouco vem outro. E o duro, irmãos, que isso não é apenas na sociedade. Em alguns arraiais cristãos evangélicos do Brasil, esse modismo está pegando. Inclusive no meio do chamado sacerdócio, onde já está se tornando comum, Brasilzão afora, pastores no terceiro, em alguns casos no quarto, irmãos, casamento. Espera aí, então não há mais uma batalha, uma perseverança, é um projeto de Deus. Não deu certo, parte para outra. Perigoso, temos que tomar cuidado com isso. Então, para que o projeto seja um sucesso, casamento, temos que fazer a nossa parte. Então, eu vou falar que eu amo todos os dias. Então, vamos nos abraçar mais, brigar menos, irmãos. Para que ficar brigando? Você sabia que no jargão da polícia, quando os policiais vão atender uma ocorrência de treta do casal, tem uma nomenclatura que eu não me recordo, é Charlie alguma coisa, é a popular desinteligência. Estamos indo atender uma ocorrência porque tem um casal em desinteligência, olha o nome, ou seja, faltou inteligência. Então sempre que o casal está tretando, é porque faltou inteligência. Ficamos um pouquinho mais burros naquele momento. Então brigar menos, irmãos. Se depende de nós fazermos a nossa parte, porque a de Deus já está feita, para que o projeto casamento, o qual nós estamos inseridos, seja um sucesso, então eu vou brigar menos. Vamos nos tolerar mais. Talvez vamos dar menos valor para coisas e valorizarmos mais o casamento. Porque às vezes, irmãos, quebramos o pau, no popular da palavra, por coisas que não têm valor. Mas eu estou casado com aquela pessoa, é até que Jesus volte, ou até que a morte o separe, e com a longevidade aumentando, ou até que a morte o separe, vai demorar para chegar. Porque hoje, irmão, se Jesus voltar, nós vamos passar dos 90 com saúde perfeita. Aí você faz a conta, quanto tempo você vai ter que suportar esse ser ainda aí? Você não chegou nem aos 30? Puxa, pastor, tem mais 60 ainda para ficar junto? Pois é. Não, pastor, eu já estou na casa dos 80. Enfim, então brigar menos, irmãos. Vamos brigar menos, vamos nos elogiar mais.
Você percebeu que nós temos uma tendência de criticarmos quando o cônjuge faz algo errado, mas uma dificuldade de elogiar quando faz o certo. Ah, fez o certo, fez mais que a obrigação. Mas quando faz algo de errado, meu Deus, sermão. Então vamos elogiar mais. Parabéns, esposa. Parabéns, marido. Que bom. Irmãos, isso constrói. Quando você aprende lá aquela história das 5 linguagens de amor, eu descobri que todo homem, deve ter alguma exceção por aí, mas na regra, todo homem tem como linguagem de amor, talvez não a única, mas tem pelo menos essa, palavra de afirmação. Esposa, você não tem ideia de como é importante para o seu marido a sua palavra de afirmação. Só que se para o homem é importante a palavra de afirmação, quando a esposa, até com razão muitas vezes, às vezes ela tem razão, e na maioria das vezes as mulheres têm razão. Aí gostou, né? Aí, aleluia. Mas mesmo quando a mulher está com razão, e ela libera uma crítica sobre o marido, isso é terrível. Não que vamos parar de criticar, mas vamos elogiar mais. A mesma coisa o marido. Mulher também tem como linguagem de amor palavra de afirmação. Por que eu não construo a minha esposa com palavras? Nós não temos ideia de como uma mulher fica feliz com o marido que a constrói com palavras. Porque se tem um ser que é sensível à palavra, quem que é, irmãos? Mulher. O homem é também? Lógico, mas homem é homem, homem raiz. Porque tem uma geração Nutella por aí que eu não sei não, viu? Mas o homem raiz, aqueles que são de Ribeirão Preto, que são da Nazareno, louvado seja Deus. O homem, mas ele suporta mais, mas a mulher, ela é mais sensível na origem. Irmãos, o apóstolo Pedro já sabia disso. Quando em 1 Pedro 3 ele diz, para que nós maridos coabitemos com as nossas esposas, tratando-as como um vaso frágil. E eu, para entender esse texto, eu costumo dar o seguinte exemplo: coloque na mão de alguém um objeto super valioso. Vamos inventar aqui um objeto que valha $1 milhão, e dê para alguém transportar esse objeto daqui até a rodoviária ou até o aeroporto, a pé. Só que é um objeto muito frágil. Como que eu o transportaria? Irmãos, com todo o cuidado. Assim o marido deve tratar a esposa. Esse texto, irmãos, nós estamos no primeiro ponto, eu não vou avançar para o segundo, eu tinha uns 6 pontos para falar aqui, viu? Nós estamos no primeiro ponto, que o casamento é um projeto de Deus e que nós devemos então fazer a nossa parte, porque a de Deus já está feita. E se eu devo, segundo Pedro fala em 1 Pedro 3, tratar a mulher como um vaso frágil, lá ele acrescenta que quando eu, marido, falho nisso, as minhas orações, pastor, eu estou com uma lista de oração que Deus não está ouvindo, talvez o problema está aí. Deus trancou os ouvidos para a minha oração, porque eu, como marido, não estou coabitando com a minha mulher com entendimento, e não estou lhe dando a devida honra como um vaso mais frágil. E aí Deus falou, então eu não te ouço mais. A sua oração eu escuto, mas não atendo. Por que não, Deus? Eu jejuo, eu sou do monte, pentecostal perde para mim, vou para o monte toda sexta, mas eu não vou te atender. Por quê? Porque você trata a sua esposa como uma coisa bruta e não como um vaso frágil. Ah, mas eu sei disso, então eu devo praticar, colocar em prática. Mas eu já ouvi isso, pastor. Mas irmãos, ouvir é importante, mas conseguir colocar em prática é mais importante ainda.
Então eu vou falar que eu amo todos os dias a esposa, nós vamos brigar menos, a esposa vai talvez me construir também com palavras, nós vamos nos curtir mais, porque a vida passa, irmãos, a vida já está passando, a velhice está chegando, então eu não posso ser daqueles que vão chegar na velhice e falar, olha, se arrependimento matasse, se eu pudesse apertar um botão, se eu pudesse pegar a máquina lá de volta para o futuro, eu faria diferente. Faça diferente hoje. Não esperemos chegar amanhã, irmãos. O que eu posso fazer diferente hoje? Posso falar de maneira mais carinhosa, então vou falar de maneira mais carinhosa. Posso perdoar mais, brigar menos, vou fazer isso. Posso trabalhar menos, porque hoje geração terrível. Aqui eu não sei na região, mas a nossa região lá, irmãos, está dando dó. Parece que a Lei Áurea, a Princesa Isabel, não passou por lá. As empresas, de segunda a segunda, não vai vir fazer hora extra? Primeiro facão que tiver, a gente conversa. O cara vai. Tem que trabalhar, precisa de dinheiro. Então talvez, irmãos, eu vou até trabalhar menos. Talvez vou ter um padrão de vida até menor. Mas, irmãos, se eu puder tirar férias em Dubai todos os meses e ter um casamento de sucesso, amém. Mas se tirar férias em Dubai todos os meses e estar destruindo o meu casamento, então eu vou tirar férias em Pirassununga, na cachoeira de Emas, mas vou ter um casamento gostoso, irmãos. Se eu puder ir para Dubai todos os meses e ter um casamento maravilhoso, amém. Não tem nenhum problema ir para Dubai, embora eu nunca fui. Mas se não for possível ter os dois, eu vou optar pelo meu casamento. Talvez eu não vou comer no restaurante que eu comia antes. Talvez eu vou voltar para o lancheiro, lembra? X-tudo. Mas com casamento, que às vezes eu como uma comida e faço assim, mas não faço assim no casamento. Melhor eu fazer assim no casamento. Como é bom ser casado com você, marido e esposa. Como é gostoso estarmos aqui só nós dois, sem glamour muitas vezes, é aquela casa simples, que talvez, exagerando, até tem uma goteirinha, precisa consertar, lógico, né? E não vamos exagerar, mas usufruindo um do outro em nome de Jesus. Para encerrar, por causa do relógio, a parte de Deus está feita. Eu garanto para vocês, eu não sou profeta, malemar sou um pastor que tem um dom de ensino. Não sou profeta, mas mesmo sem ser profeta, eu garanto para você pela palavra de Deus. O casamento que você está vivendo é projeto de Deus. Deus quer que ele seja cada vez mais abençoado, mas a decisão é sua. Como você vai viver o dia a dia, como você vai colocar em prática o dia a dia, é você, somos nós que decidimos. Se fizermos do jeito que Deus espera, daqui 10 anos estaremos contando o sucesso. Mas se não fizermos, mas no nosso caso nós faremos. Faremos do jeito de Deus em nome de Jesus. Esposa, olha aí para sua esposa e fale assim: esposa, eu te amo. Esposa, eu te amo. Doeu? Custou quanto? Mas se eu fizer uma pesquisa aqui, eu não vou fazer, sabe o que eu vou descobrir? Que tem muito marido aqui que não consegue falar todo dia. Custou o quê? 2 segundos? Uma vez, eu sou de falar que amo todo dia, essa virtude eu tenho. Eu tenho outros defeitos, mas esse eu não tenho. E um dia a Thelma falou assim: sabe a mulher quando está abençoada? Não adianta falar que ama e não
praticar, demonstrar. É uma verdade também. Aí um dia ela falou assim: você não está falando que ama? Ué, mas se fala que ama, porque demonstrando ou não, lá na verdade, o que a mulher quer ouvir? Te amo. Então, marido, eu falar que ama todos os dias salva casamentos. É uma coisa simples. A mulher deve falar também, mas na essência o homem fala mais. Porque Jesus falou que nós, maridos, deveríamos amar as nossas esposas como Jesus amou a igreja. Eu não dou conta de amar a minha esposa como Jesus amou a igreja, mas falar que eu amo, eu consigo. Então, já que eu não dou conta de amar como Jesus amou a igreja, vou ficar em falha nisso, Deus, me perdoa, porque seres humanos nós somos, mas dá conta de falar que ama todos os dias, eu dou. Então eu amo, eu te amo. Marido, comece a fazer isso. A esposa, a mesma coisa com o seu marido. Façamos a nossa parte e vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos. Muito obrigado, Deus, pela tua bondade, pela tua graça. Obrigado porque nós estamos inseridos num projeto chamado casamento. Deus, o Senhor mesmo disse, a tua palavra diz que é melhor sermos dois do que um. Como é bom, Pai, sermos casados. Obrigado, Deus, pela esposa e pelo marido que o Senhor concedeu-nos. Obrigado porque estamos envelhecendo juntos. Pai, nos lembramos lá atrás de quando nos casamos. Pai, fazemos a análise das vitórias, das derrotas que já tivemos, mas estamos juntos. O Senhor tem nos sustentado, cada um de nós aqui. Estamos menos jovens na idade, mas Deus, mais desejosos por um casamento abençoado, mais maduros, Deus, brigando menos, nos elogiando mais, nos amando mais, que assim seja sobre cada um de nós. Pai, eu sei que aqui, nesse ambiente, nós estamos reunidos com homens e mulheres que acreditam no casamento, homens e mulheres que acreditam na família tradicional, homens e mulheres cristãos que somos, que queremos vivermos o nosso dia a dia, os valores mais que abençoados que o Senhor estabeleceu em sua palavra. Oh Deus, continua nos ajudando. Os ataques de Satanás nós já repreendemos. Aquilo que é das trevas nós cancelamos no nome de Jesus. Aqueles demônios que são enviados para perturbar, nós cancelamos e ordenamos, saiam, vão embora, em nome de Jesus Cristo. Nós colocamos o nosso lar, o nosso casamento, a nossa família, debaixo da tua proteção. Senhor, os nossos casamentos são abençoados, os nossos lares são abençoados. Pai, nós acreditamos nisso, que nós viveremos ainda os melhores anos da nossa vida como casados, com a tua bênção, com a tua graça, em nome de Jesus, nós viveremos. O Senhor fará nos nossos casamentos tudo aquilo que o Senhor sonhou, idealizou, planejou, projetou, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Pastor Fernando, obrigado, viu? Pastor Samuel, Deus abençoe. Amém, muito bom, né? Vamos ficar em pé, orar. Vem aqui, pastor Atão, para a gente orar por vocês, para que Deus continue usando vocês dessa forma abençoada, e que Ele abençoe o trabalho de vocês também, lá em Rio das Pedras, a família, e que a luz de Cristo continue resplandecendo através da vida de vocês, tá bom? Depois vai ser aqui, pastor, lá em cima, aqui mesmo, então tá. Então não vai embora correndo, tem um lanchinho para nós tomarmos e termos um tempo de comunhão. Vamos orar pela vida desse casal. Pai, te agradecemos por essa noite, obrigado pela vida do pastor Celso, da pastora Thelma, obrigado, Pai, por usar os teus filhos essa noite para falar aos nossos corações, e pedimos, ó Deus, para que o Senhor dobre as tuas bênçãos sobre eles,
sobre a igreja que eles pastoreiam, sobre a família deles também, sobre o filho, que o Senhor sustente a casa desse casal, Pai. Ó Deus, e que o inimigo não tenha poder para atacar essa família, que o Senhor complete a tua obra no coração dos teus filhos e de cada casal que está presente aqui também entre nós. Que o Senhor agora nos dê, ó Deus, a capacidade para colocarmos em prática aquilo que foi ensinado a cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe agora também no tempo de comunhão e que seja, Pai, um momento agradável diante do Senhor e diante das pessoas que aqui estão. Oramos agradecidos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, viu, pastor? Pastora, muito bom ter vocês aqui. Então nós teremos aqui o lanche e que você tenha, né, esse tempo de comunhão com a sua esposa, com as pessoas da igreja, os visitantes também. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amanhã 8h30, tá? Para quem deu o nome aí, 8h30 da manhã nós vamos começar o café, é isso, né, pastor? É só para raiz mesmo. 8h30 da manhã um café e depois nós teremos a palavra também do pastor Celso. Deus abençoe, gente. Dê um beijinho aí na sua esposa, um abraço. Isso. Se você já quiser praticar o eu te amo, varão de Deus, já pode falar para ela, em nome de Jesus.